Mercúrio retrógrado de 9 a 29 de novembro. Vamos falar sobre isso e trazer uma mensagem para cada um dos signos como forma de orientação para esse período. Lembrando que Mercúrio retrógrado não é nada apavorante, mas é uma oportunidade da gente fazer uma revisão e quando a gente faz uma revisão, a gente pode corrigir a rota. E a gente está falando de um Mercúrio retrogradando no signo de Sagitário. Sagitário fala do futuro, é a visão do futuro, é a expansão de consciência, a expansão de horizontes, a expansão de visão de mundo. Então é como se a gente tivesse a oportunidade de 9 a 29 de novembro de revisar a nossa visão de mundo, ampliar ou corrigir o que está desgastado ou o que está torto na nossa visão de mundo, na nossa visão de futuro e também nos nossos projetos futuros, porque às vezes a gente está planejando alguma coisa para o futuro, só que será que esse plano ainda faz sentido? Será que isso ainda condiz com quem você é? Será que isso não precisa ser atualizado de alguma forma? Então, é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo para cada um dos signos com uma mensagem para Mercúrio retrógrado nessa perspectiva não de causar terror, causar pavor nas pessoas, mas no sentido de provocar um olhar diferente e provocar mudanças daqui para frente no seu horizonte de futuro. Tá certo? Então vamos lá. Para quem não me conhece ainda, eu nem me apresentei, meu nome é Lucélia Oshiro. Aqui na descrição do vídeo tem o meu Instagram, onde tem leituras diárias, tem também o meu WhatsApp, se você quiser marcar um atendimento comigo, seja de mapa do autoconhecimento, mesa radiônica, que é uma limpeza energética, constelação familiar, ou então a leitura de tarô propriamente dita, tá bom? Vamos lá então, uma mensagem para cada um dos signos. Começando então com o signo de Áries, mensagem para os arianos relacionado ao Mercúrio retrógrado de 9 a 29 de novembro. A justiça. A justiça fala que alguma coisa vai ser reajustada, reorganizada, rebalanceada na sua vida. Então, tem uma coisa de olhar de novo e corrigir algo que está em desequilíbrio. Por exemplo, minha alimentação está desequilibrada, meu relacionamento está desequilibrado, minha mente está meio desequilibrada. Então, algo que na sua vida está em desequilíbrio pode voltar ou tem um grande potencial, uma grande possibilidade de ser reorganizada e reequilibrada, reharmonizada nesse período de Mercúrio retrógrado, tá? Talvez porque vocês, arianos, estejam um pouco mais eh, frios, no sentido de racionais e imparciais. Então não está se deixando levar tanto pelas emoções ou pela impulsividade. E aí consegue colocar as coisas mais em ordem, ou pesar os prós e contras com mais racionalidade, com mais clareza, e aí fala assim: "Não, isso daqui eu posso deixar de lado, isso aqui eu posso trazer de volta, isso aqui, né, eu deixo para depois, eu priorizo essa outra coisa". Então tem uma reorganização em termos de da sua vida como um todo, em prol do quê? Em prol da qualidade de vida, em prol de uma vida mais organizada e uma rotina mais, harmônica, tá bom? Mas isso passa por você ter clareza e discernimento de fazer alguns pequenos cortes, alguns ajustes finos, sabe? Que mais? Mais uma mensagem para os arianos, a estrela. A estrela, energia de arcanjo Jofiel. A estrela diz o seguinte, outro arcano maior, em momentos felizes, faça planos positivos e otimistas a longo prazo.
Aqui é esse ajuste de rota para te colocar no caminho certo, um caminho de mais felicidade, um caminho de mais leveza, porque às vezes a gente fica tentando fazer as coisas na força do ódio, né? Aquele esforço. Eu tenho que ser mega produtiva, eu tenho que fazer tudo acontecer, e aqui não é sobre fazer acontecer, são ajustes finos que você consegue fazer a vida fluir com mais leveza. Certo. Então fala de planos, faça planos positivos e otimistas a longo prazo. Também não precisa querer tudo ao mesmo tempo agora. Aquela sensação de, ai, eu tô atrasado, precisa ser imediato. Não, Mercúrio retrógrado pode trazer para você uma certa revisão mental ou revisão de algum plano que você tinha para que você fala assim: "Mas se tá tão forçado, né, eu tô precisando fazer tanto esforço, eu tô gastando tanta energia, tanto recurso nisso, será que realmente está valendo a pena?", entende? Porque a coisa tem que ser fluida, a coisa tem que ser mais te proporcionar mais liberdade e menos aprisionamento, ok? Então pensa nisso nesse período, Áries. Signo de Touro. Signo de Touro, qual a mensagem para os taurinos para esse período de Mercúrio retrógrado? O carro, uau, Touro. O carro, Mercúrio retrógrado vai falar de uma revisão no carro, no seu automóvel? Pode ser, né? Faça uma revisão, talvez. Não sei se é o melhor momento de você fazer essa revisão, até pode ser, né? Mas aqui não tem a ver com o seu carro, o seu automóvel, tá? Eh, Aqui tem uma revisão da velocidade que você está imprimindo a algum projeto. Será que precisa ser tão rápido assim? Será que precisa ter tanta pressa assim? Porque se você vai rápido demais, você não aproveita a paisagem, você não curte o caminho, não curte a jornada. Então, pode falar um pouco de desacelerar para curtir o processo, para curtir o dia a dia, para respirar um pouco mais, ok? E não ser tão ou não ficar tanto na ansiedade de chegar lá, né, porque às vezes a gente fica assim: "Ah, eu quero chegar logo no destino final, eu quero chegar lá", mas aproveita a viagem, aproveita um pouco mais a jornada, saboreie um pouco mais a jornada. O carro fala também de progresso. Só que aqui, como a gente está falando de um Mercúrio retrógrado, é como se falasse assim: revise o seu conceito de sucesso. Porque às vezes a gente sente que está progredindo, ou às vezes a gente acha que não está progredindo. Mas progredindo em relação a quê? Em relação à meta, em relação ao objetivo final, aquilo que eu acho que é o meu ponto de sucesso. Só que será que aquilo lá, aquele topo da montanha, ainda continua fazendo sentido? Entende? E talvez por isso você precisa desacelerar nesse período para falar assim: será que esse topo de montanha ainda é aquilo que eu realmente quero? Faz sentido ainda?". Então daí eu vou com mais, hã, não leveza necessariamente, mas com mais lentidão, sabe? Como se eu tivesse que dar passos mais lentos mesmo nesse período, não ter tanta pressa. Porque às vezes quando a gente vai devagar, a gente vai conseguindo entender melhor algumas coisas. Por exemplo, digitar é uma coisa, quando você escreve um texto, digitado é uma coisa, agora quando você começa a escrever um texto ou as suas ideias à mão, é outra coisa. É um outro ritmo. Quando você escreve algo à mão, demora mais, não é? Do que você digitar, né? Do que você gravar um áudio, escrever algo à mão. Por quê? Porque quando você tem esse processo que é mais lento, dá tempo de você começar a perceber coisas que antes você não estava percebendo, ok?
E às vezes, nesse processo da escrita, por exemplo, e pode ser trabalhar uma escrita terapêutica, uma escrita criativa, ou começar a colocar as coisas no papel, os planos no papel, as metas, os bullet points, ou então começar a colocar desenhos mesmo no papel, um mind map, tá? Mas para que isso? Para você, à medida que você vai colocando isso no papel, fisicamente mesmo, você vai começar a visualizar e a perceber coisas que pode estar meio deslocadas ou fora de contexto, ou não tem mais sentido. Você olha e você fala assim: "Mas sei, não combina mais comigo tudo isso", né, tá bom? Essa é a revisão. Que mais? Mais uma carta do tarô dos anjos para os taurinos, 10 de terra. Gente, 10 de terra é 10 de ouros, né? Ouros é riqueza. Segurança financeira, vida familiar muito feliz. Encontrar magia nas pequenas coisas da vida. É isso, é curtir o processo, agradecer mais do que reclamar e perceber na rotina, no dia a dia, nas pequenas coisas, o valor e o tesouro que existe nessa poesia escondida na rotina, certo? E se eu for com muita pressa, eu estiver sempre apressado ou ansioso, eu não consigo perceber, tá bom? É isso, touro. Signo de Gêmeos. Mercúrio retrógrado para os geminianos. Mercúrio retrógrado para os geminianos. Mercúrio retrógrado para os geminianos, 2 de copas. Revisar relacionamentos. Não só relacionamentos afetivos, mas relacionamentos de amizade, relacionamento com vizinhança, relacionamento com, sei lá, parceiro de trabalho, a sua equipe, enfim, tá? Vai ter uma oportunidade aqui de você ter conversas mais sinceras ou conversas de reconciliação ou de entendimento, tá? Porque às vezes tem vezes, né? Porque às vezes a gente acha que o outro acha tal coisa da gente. E aí a gente já fica meio ressabiado, a gente fica meio na defensiva, a gente já, né, ou às vezes a gente já vai com 2 pedras nas mãos, mas aqui é a oportunidade de talvez ver que não era nada contra você e que aquela pessoa é o jeitão dela mesmo. Sabe, não era que ela foi grossa com você, ela é grossa com todo mundo, ou ela nem percebe que ela é grossa, ela é assim mesmo, né. Na cabeça dela, ela só tá sendo assertiva, por exemplo, tá. Então é uma oportunidade de ver as relações de uma outra maneira, de ver que às vezes não é, só com você ou não é contra você, mas que ao entender o jeitão de cada pessoa, você pode relevar algumas questões, não levando tanto para o pessoal, e ter uma convivência mais harmoniosa, mais diplomática. Então tem uma energia boa aqui de harmonia e sinceridade nas relações. Sinceridade nas relações. Então também é o momento de você ser sincero e falar: "Olha, isso que você aquela coisa que você fez ou aquilo que você falou ou dessa forma que você está agindo, eh, eu me sinto assim, assim, assado". Ou você, ter aquela coisa da comunicação não violenta. "Foi isso mesmo que aconteceu? Eu percebi isso, eu senti isso, foi isso que você quis dizer?", né, ou "Por que que você está falando dessa maneira?". Então, né, eu não estou entendendo, e perguntar de novo, ao invés de ficar tentando, de ficar criando um diálogo mental, tentando entender ou criando um fantasma, um monstro na sua cabeça, em relação a alguma coisa que foi dita ou que não foi dita. E também do oposto ao co o do o o lado contrário também é necessário. Por exemplo, você está buscando um relacionamento, você está saindo com alguém, mas a coisa não está andando. Se não está andando, tem algum motivo. E assim, é meio que ser bem direto e na lata, sabe? Com jeito, claro, mas, eh
ser sincero e não se deixar levar por ilusões que não foi a pessoa que criou, mas que você está criando na sua mente. Você fala assim: "Ai, não, aquela pessoa deve estar apaixonada por mim, aquela pessoa não sei o que lá". Isso é o que você está falando dentro da sua cabeça, mas será que está mesmo? Será que esses sinais são realmente sinais? Ou será que isso não é meio que um delírio? Tá bom? Então, isso é, essa oportunidade de Mercúrio retrógrado de trazer clareza para as relações, de ser mais direto e reto e racional, tá? E não ficar tanto envolvido emocionalmente, de modo que você acabe se afogando nas próprias emoções e ilusões, ou então ficar envolvido demais em fantasmas internos, tá bom? Que mais? 10 de água. Olha só, copas, né? De novo. 2 e 10 de copas. O 10 de copas vai falar sobre vida familiar contente e gratificante. Suas necessidades emocionais e materiais estão supridas. Então, você não precisa buscar afeto ou buscar aprovação. Afeto não, buscar aprovação do outro, ficar migalhando sentimentos dos outros, tá? Você não precisa ficar migalhando atenção, ok? Por quê? Porque você tem outras pessoas, você tem família, você tem amigos, você tem pessoas que te apoiam. Então, se nutra das pessoas que já estão com você, que você confia que são firmes e fortes, e aquelas que, né, têm um relacionamento meio instável, você coloca um limite. Às vezes no trabalho, você não tem como não lidar com aquela pessoa, mas você coloca um limite, um espelho, tá? Imagina um espelho entre vocês. Aquilo que ela emanar para você vai voltar para ela. E aquilo que você emanar para ela vai voltar para você. Entende? Então tá bom. É isso, gêmeos. Signo de câncer. Signo de câncer, Mercúrio retrógrado. Mercúrio retrógrado nesse período de 9 a 29 de novembro tem energia de 2 de espadas. Fala para você revisar eh, pode ser algum tema mais intelectual, ok? Um estudo que você vem fazendo, ou se você não está estudando nada, mas alguma coisa que você queria ter estudado, mas não estudou. Então tem uma coisa de alimentar-se mentalmente e que talvez você esteja fechando o olho para isso. Fala assim: "Ah, eu não vou fazer esse curso. Ah, eu não vou fazer essa faculdade. Ai, queria fazer uma pós-graduação, mas não vou fazer". Então, eh revisite isso, revise. Será que por que que você não vai fazer ou por que que você vai fazer? Ou você decidiu que você vai fazer. Se você eu vou fazer uma faculdade de psicologia para me tornar terapeuta. Será que precisa passar 4, 5 anos fazendo uma faculdade para se tornar terapeuta? Será que não tem outro caminho? Será que realmente você quer ser psicólogo ou você quer ajudar pessoas em seus processos de autoconhecimento, por exemplo, tá? Então, tem um repensar aqui de algo nesse nível ou nessa casa astrológica, nesse setor, da intelectualidade, dos aprendizados, dos estudos, ok? Tanto no sentido: "Ah, eu tenho pensado em estudar isso, será que isso ainda faz sentido?" Ou: "Ah, eu decidi que eu não vou mais estudar." Será que você pode se dar ao luxo de não estudar mais? Ou será que se você aprofundar mais em determinado assunto, isso não eleva o seu nível de empregabilidade ou não te capacita para você, concorrer a um cargo melhor? Entende? Então é essa revisão de Mercúrio retrógrado aqui para os cancerianos. Que mais? Os amantes, enamorados. Enamorados fala: tome cuidado com as suas decisões. Justamente por isso, né? Porque você tem que revisar algo que é como se você tivesse, desculpa a palavra, mas é como se você estivesse sendo meio que teimoso em um determinado tema. E os enamorados falam assim: "Tudo bem, a escolha é sua, só que essa decisão, ela é muito impactante. Então pensa muito bem antes de você realmente bater o martelo em relação a isso, tá bom?"
uma segunda mensagem desses enamorados, no sentido de relacionamento, ele fala que tem uma possibilidade aqui de relacionamento íntimo, ou seja, não necessariamente a gente está falando de sexualidade, né? Mas a gente está falando de intimidade. Intimidade é diferente, né? Intimidade, às vezes, intimidade com um amigo, com uma amiga, intimidade com uma irmã. É, é a questão de você se sentir confortável com as pessoas, porque pode ser que alguns cancerianos sejam um pouco mais fechados, e aí ele não se sente à vontade, não se abre, não abre o seu. eh, não se abre muito, digamos assim, emocionalmente para o amor, ou para a amizade, ou para um relacionamento realmente sincero. Por quê? Porque tem medo de se machucar. Isso é natural da energia canceriana, né? Pela sensibilidade canceriana, muitas vezes a casquinha do caranguejo faz ele voltar para casinha, para dentro, né? E falar assim: não, eu não vou me relacionar com ninguém porque aquela pessoa pode me machucar, pode me ferir. Então eu prefiro ficar aqui isolado sozinho, né? Então fica se resguardando muito. E aqui a gente fala de uma possibilidade de relacionamentos íntimos, e pode ser um relacionamento afetivo que vai se intensificando e que vai ficando mais maduro, sério e comprometido, tá? Ou então a possibilidade de você se sentir mais seguro em relação a uma amizade, ou em relação a uma pessoa da sua família que vem sendo o seu confidente, que você vem, eh, se relacionando há algum tempo, mas você fala assim: "Ah, mas será que eu posso confiar nessa pessoa ou não?", né, fica sempre com o pezinho atrás, "eu não sei se eu confio ou não". E aí tem uma abertura, assim, para confiança, porque, é como se essa pessoa ou essa relação te trouxesse um acolhimento, e esse acolhimento para alguns cancerianos é meio que desconfortável. Porque você fala assim: "Nossa, eu nunca me senti assim antes". Seja porque está apaixonado, ou seja porque está se sentindo seguro, ou se sentindo muito amado, ou se sentindo muito respeitado, talvez, né. Então, tem uma coisa de alguns cancerianos com a sua criança interior muito ferida, e por isso fica desconfiando de quando alguém vem, né, com essa postura mais de confiança, de acolhimento, né. Então é sobre isso que a gente está falando. Então esse Mercúrio retrógrado vai trazer a oportunidade de você revisitar alguma ferida lá da infância, para que você volte a confiar mais nas pessoas e se abrir um pouco mais para esses relacionamentos mais íntimos. Pronto, agora deu certo, agora eu consegui. Signo de Leão. Signo de Leão, Mercúrio retrógrado de 9 a 29 de novembro. Signo de Leão, Mercúrio retrógrado para os leoninos. 9 de copas? Uau, 9 de copas. Mercúrio retrógrado vai fazer você repensar ou ressignificar os seus sentimentos. Especialmente o seu sentimento de autovalorização e de realização. Será que você realmente precisa de tudo isso para se sentir realizado? Será que você precisa da aprovação alheia? Ou você pode ficar bem você com você mesmo? Será que você precisa tanto de palco e aplausos para se sentir reconhecido? Ou o que está faltando, na verdade, é você se reconhecer a si mesmo? Você se dar o devido valor, fortalecendo o amor próprio. Leão é o signo do amor próprio, né? Mas não é que nasce pronto. Leão é o signo que está em busca do amor próprio, do fortalecimento do amor próprio. Essa é a tarefa leonina. Então, aqui é exatamente isso. É ao longo do mês de novembro, Mercúrio retrógrado praticamente todo o mês de novembro, você não é entender com a mente, mas você compreender no seu coração o seu valor,
o seu valor, independente do que os outros digam, porque aí sim pode ter críticas, pode, pode ter as pessoas não concordando com você, nem todo mundo vai aplaudir, nem todo mundo vai gostar, nem todo mundo vai te apoiar. Só que é aqui, né? Mas eu sei o que eu tô fazendo, mas eu sei que isso é em prol daquilo que eu acredito, aquilo que eu valorizo. Então é meio que assim, leão se bancando, bancando os seus sonhos, bancando os seus desejos. Apesar de que vai ter críticas, apesar de que vai ter comentários, apesar de que vai ter, né, hate, vai, né? Mas é como eu lido com isso? Como eu lido com isso? Como eu não me deixo afetar apesar das críticas? Esse é o ponto crucial de Leão, né? Lidar com críticas, porque às vezes quer agradar, não é que quer agradar todo mundo, mas quer ser aplaudido de alguma forma, né? Leão tem um orgulho muito marcante aqui. Então orgulhe-se da sua jornada, orgulhe-se da sua jornada, independente se se você de repente eh, decola ou se você leva um tombo. Orgulhe-se disso. Por quê? Porque sempre é aprendizado. Especialmente a gente aprende com os tombos, com as quedas, do que com as decolagens, não é? Então, Leão, é meio que orgulhar-se das suas vitórias, orgulhar-se da sua história e orgulhar-se dos seus fracassos. Porque esses fracassos não é que são fraquezas, ok? Mas são memórias que às vezes podem ser amargas, mas elas não precisam ser memórias amarguradas, tá? É sempre fazer, durante esse período, fazer o exercício. Tá bom, eu errei, tá bom, não deu certo, mas o que que eu aprendi com isso? O que que eu aprendi com isso? Que mais? Tarô dos Anjos para o signo de Leão. Oito de fogo. Oito de fogo. Fogo é a própria energia de Leão. Oito é o infinito. Oito também é a prosperidade. Oito de fogo vai falar o seguinte: eventos se movendo em ritmo acelerado. Os atrasos acabaram, graças a Deus, glória, aleluia, né? Muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, Leão, esse período de Mercúrio retrógrado, apesar de falar assim, ah, Mercúrio está retrógrado, as coisas vão andar para trás, claro que não. As coisas, elas estão super agitadas aqui para você. Super agitadas, mas talvez o que esteja em retrogradação, o que esteja em revisão, é a sua emoção. Como que você lida com o seu interior diante de tantas mudanças? Porque a gente sabe que Leão é um signo fixo, é fogo fixo. Então, às vezes, ele pode ter algumas dificuldades de mudar, porque é fixo, tá? E aí vai depender do seu ascendente também, ou de outras configurações, do seu mapa, a sua capacidade de adaptação ou de versatilidade, de ter jogo de cintura, uns mais, outros menos. Só que aqui, você vai precisar ter muito jogo de cintura, não no sentido de fazer, porque fazer você vai lá e faz, né? Mas um jogo de cintura emocional. É como se novembro tivesse altos e baixos emocionais para os leoninos, tá? Então, pode ser que as coisas estejam dando muito certo para vocês, as coisas estão movendo em ritmo acelerado, agora vai, né? Agora deslanchou o negócio, só que isso gera medo também. Isso gera um frio na barriga. E isso fala você pode falar assim: "Mas e se eu errar de novo? E se eu for rápido demais e levar um tombo? E se" tem aquele pensamento, né, negativo que as pessoas têm, quando tá tudo dando certo, a pessoa fala assim: "Nossa, daqui a pouco vai dar alguma coisa errada, porque não é possível que tá dando tudo tão certo. Sempre que tá dando tudo certo, alguma coisa dá errado", né. Então tem esse pensamento negativo que é autossabotagem, mas que fica no inconsciente coletivo e que pode pegar você, tá, Leão? Porque é como se você tivesse que manter o seu emocional firme e forte. Eu me banco, né? Não é que vai ser tudo perfeito em novembro, mas as coisas estão acontecendo e você precisa acontecer junto, tá bom?
E para isso você vai ter que fortalecer o seu emocional, a sua vida interior, para lidar com esses altos e baixos emocionais. De achar que de repente, porque aqui é como se leão tivesse. Uma hora você acha que você está no topo, que você dá conta que você é super bom mesmo, aquele orgulho leonino, né? Aquela autoestima leonina elevada. Só que daqui a pouco você fala assim: não, nossa, eu tô me sentindo péssimo, não vai dar certo, eu já errei, vou errar de novo, né, alguma coisa ruim vai acontecer, eu não sou merecedor, eu não tenho permissão para evoluir, enfim, daí entra um monte de coisa negativa. Daqui a pouco você tá no alto, esses altos e baixos emocionais é o que precisa, ser calibrado para ser um pouco mais estável, tá, ao longo desse mês. Signo de Virgem. Signo de Virgem, Mercúrio retrógrado, mensagem para os virginianos, Rainha de Paus. Rainha de Paus é a bruxa do tarô e fala de criatividade. Criatividade não só no sentido artístico, tá? Eu não sou nada criativo. Não, criatividade no sentido de saber resolver problema. Dá um problema pra mim que eu resolvo. Dá um abacaxi pra mim que eu descasco ele o mais bem descascado possível, né? Então, dá um pepino aí que eu descasco ele direitinho. Então, é isso, essa capacidade aqui que vai ser colocada em prática, tá? Ao longo Gente, a mensagem que tá vindo, tá? É ao longo desse mês de Mercúrio retrógrado. Ou seja, é um mês fácil? Não, mas é desafiador e divertido. Vai ser bem divertido. É um mês desafiador e divertido. Aliás, Mercúrio é o regente de Virgem. Então, para vocês, e vocês talvez sintam um pouco mais, mas é como se você estivesse levando esses desafios com alegria, com Sabe quando a gente fica instigado, a gente é provocado, agora eu vou resolver. Mas também eu não sossego enquanto não conseguir. Mas eu não vou arredar o pé enquanto não organizar esse negócio, enquanto não montar esse quebra-cabeça, eu não vou levantar da cadeira, né? É mais ou menos isso. Então, Mercúrio retrógrado vai trazer tanto essa mente mais criativa de resolução de problema, essa atitude mais eh, ativa na resolução de problemas, não que você não tenha, mas que você vai ser mais demandado, porque podem sim aparecer problemas ou questões em várias áreas da sua vida, como se pipocasse uma coisinha aqui, outra coisinha ali, e que você vai ter que ser meio que polvo, né? Então eu tô resolvendo uma coisa aqui, depois eu resolvo ali, depois eu resolvo meio que várias coisas ao mesmo tempo, né? Porque é a sua habilidade sendo testada. Para quê? Para você se dar conta de que você é muito mais versátil e mais potente, digamos assim, do que você imaginava. Porque às vezes você tem uma coisa de, não, eu não sou multitarefas, eu tenho que fazer uma coisa de cada vez, ou eu sou focado em alguma coisa. Mas tudo bem, você pode até ser focado em alguma coisa, mas você também pode ser bom em outra coisa aqui. Mas você também tem uma outra habilidade que pode ser útil. Então você começando a perceber que você tem uma certa multipotencialidade aqui, ou que você tem múltiplas habilidades inexploradas, tá? De repente, pode ser no seu trabalho, você tendo que cobrir uma área, cobrir um gestor, cobrir não sei o quê. E você fala assim: ai, cara, sério, eu vou ter que fazer o meu e mais o da outra pessoa, do outro coleguinha. Mas daí você vê que você dá conta, que você sabe fazer, ou que você é capaz de aprender muito rápido. E que você resolve problemas de uma forma que vai juntando as pecinhas, sabe? Porque tem uma visão sistêmica, que isso é bem natural da energia virginiana, e aí você começa a perceber que você é muito mais capaz do que você achava, porque também tem um problema. Um problema dos virginianos é a baixa autoestima, né? Por quê? Porque virgem tem uma tendência a ser perfeccionista e acha que tudo que faz é ruim ou nunca é bom o suficiente. Só que agora você vai começar a ver que até que eu dou conta de tanta coisa assim, né? E isso é bom para você começar a se valorizar um pouco mais. Mensagem do tarô dos anjos, mas que vai vir várias coisas, vai pipocar coisinha, coisinha, coisinha.
Vai, tá? Então se prepara que vai ter muita agitação. Cavaleiro de Terra. Cavaleiro de Terra fala: hora de se esforçar e terminar as coisas. Honre seus compromissos, mas também tem uma energia de anjo da guarda. Esse anjo da guarda pode indicar que você está tendo proteção espiritual para fazer tudo o que precisa ser feito e lidar com todos esses perrengues e abacaxis? Sim, tá? Mas também me indica uma coisa de espiritualidade, de você se conectar com a espiritualidade para tratar os níveis, as coisas do nível da matéria. Trazer a espiritualidade para a terra, trazer a espiritualidade para a matéria. Seja ritual, seja oração, seja colocar mais em prática a sua espiritualidade, tá bom? Porque isso te ajuda, isso te fortalece para lidar com todas essas coisas e traz inspiração também para resolver esses vários probleminhas, né? Mas vai ser um quebra-cabeça divertido. Virgem adora quebra-cabeça, não é? Vai ser um quebra-cabeça bem divertido de você montar nesse mês. Signo de Libra. Signo de Libra, Mercúrio retrógrado para os librianos. Signo de Libra, Mercúrio retrógrado de 9 a 29 de novembro. A morte, la muerte. Libra, a revisão desse período com Mercúrio retrógrado é meio que o óbvio, talvez, mas o que você precisa deixar morrer? O que você precisa se despedir, deixar para trás de uma vez por todas, sabe? Para que você possa começar um novo caminho, um novo relacionamento, porque às vezes a gente algo até termina, mas não terminou completamente, a gente sempre fica com uma pontinha de esperança, fica com o rabo de zóio para aquele lado lá, então é meio que assim, se despede completamente de uma fase da sua vida ou de um relacionamento, ou de um trabalho, ou de uma alguma dinâmica familiar aí, para você se entregar a um novo caminho, a essa nova possibilidade, tá bom? Às vezes a pessoa já tá entrando num relacionamento, mas ela tá pensando ainda, ai, mas será que fulano ainda pensa em mim? Será que não teria possibilidade de voltar lá na frente, né? Corta isso. Acabou, acabou. Né, acabou, acabou. Às vezes você fala assim: "Ah, eu vou ser empreendedora", ou "Eu vou abrir a minha própria empresa daqui para frente", mas continua mandando currículo, continua entrando no LinkedIn toda hora. Você não definiu que você ia fazer tal coisa, então por que que você ainda está fazendo essa outra coisa? "Ah, just in case, só por via das dúvidas, vamos ver o que que dá", né. Não, daí a sua energia fica, eh a sua energia fica dividida, e aí você não está inteiro para fazer a nova coisa que você se determinou, você já deve ter se determinado a fazer a partir do seu aniversário, tá. Então esse Mercúrio retrógrado, ele vai trazer essa revisão no sentido de: vai de uma vez por todas, para de ficar olhando para o retrovisor, tá. É meio que um puxão de orelha? Pode ser, mas é porque essa dualidade, ela tá te impedindo de avançar. E aí você fica meio que com a energia pela metade, né? Já falei isso, tá bom? A frase que vem aqui é: enterre seus mortos. Não literalmente, claro, né? Mas enterre seus mortos, Libra. O que mais para o signo de Libra? Tarô dos Anjos, Equilíbrio, Arcanjo Zadkiel. Fala o seguinte, Libra: necessidade de equilíbrio, e Libra é o signo que está sempre buscando o equilíbrio. Não é que Libra é o signo mais equilibrado do zodíaco, não. Libra é o signo que está em eterna busca pelo equilíbrio, né? Equilíbrio emocional, equilíbrio mental? Não, claro que não. Equilíbrio entre o eu e o outro. O quanto eu me dedico ao outro ou o quanto eu me dedico a mim mesmo, o quanto eu considero o outro e o quanto eu considero a mim mesmo. E geralmente a balança libriana pesa mais pro lado do outro.
Ele olha demais para o outro, né? Não é que ele se comove com o outro, ele acolhe muito o olhar do outro, a visão, a percepção e também a opinião do outro. Só que quando você acolhe demais a opinião do outro, você d não acolhe a sua própria opinião. E às vezes, eh, você fica suscetível à aprovação do outro, sendo que aqui pede que você valorize mais a sua opinião. Porque o que pode estar acontecendo aqui é que você já tinha decidido uma coisa, mas no externo, pessoas que você gosta ou as opiniões das outras pessoas começam, ou até o inconsciente coletivo começa a fazer você eh, começa a te dissuadir da sua ideia inicial, do seu projeto de mudança. E você fala assim: "Ah, não, é realmente verdade, né, você tem razão, você tem ra", sempre o outro tem razão e você nunca tem razão? Então é meio que repensar isso, será que você nunca tem razão ou será que você está se despriorizando? Ou você está ouvindo muita opinião alheia e querendo agradar alguém que você gosta, ou não querendo desapontar alguém que você gosta, mas quando você não quer desapontar alguém que você gosta, não quer decepcionar alguém, eh, você mesmo está se desapontando, entende? Vamos falar sobre essa questão de desapontamento, tá? Às vezes é alguém que tá te falando alguma coisa, ou às vezes é dentro da sua cabeça, você falando assim: "Ah, mas meus pais queriam que eu fosse médicos. Meus pais queriam que eu fosse médico. Ah, mas agora eu vou desapontar meus pais". Seus pais já até morreram, mas você fala assim: "Nossa, mas meu pai vai ficar se revirando no túmulo que eu não vou fazer tal coisa que ele queria muito que eu fizesse", né. Existe às vezes, né, imagina mais ou menos essa situação. E aí, vou desapontar meu pai, mesmo que já tenha falecido, enfim, mas é dentro da sua cabeça, dentro do seu coração, você fala assim: "Ah, eu vou decepcionar fulano, vou decepcionar não sei o quê. Ah, eu fiz uma promessa que eu ia fazer tal coisa. Ah, eu fiz uma promessa que eu não ia vender a casa do sítio", sei lá. Mas agora você tá precisando vender, você decidiu que ia vender, mas a tem conflito, ok. E aí, eh você não quer desapontar alguém, mas você acaba se desapontando. O que que acontece quando a gente se desaponta? A gente mesmo, eu me desaponto em relação a mim mesmo. O que que é desapontar? Apontar, você está apontando para um lado. E aí você desaponta 1 milímetro. Você fala assim: "Ah, mas tá bom, não vou fazer isso, mas vou fazer só um pouquinho, um pouquinho diferente do que eu tinha falado que ia fazer". E você desaponta, você se desaponta para 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 atender uma vontade do outro, por exemplo, ou para ganhar uma aprovação, uma estrelinha dourada, né. E aí você se desapontou 1 milímetro. Esse 1 milímetro que você se desapontou, no longo prazo, isso se torna muito grande. Você estava indo no caminho, você já tinha tomado a decisão certa, você já estava indo, só que aí você se desapontou. E aí você virou um pouquinho, você se deslocou. Ao longo do tempo, no futuro, isso vai te levar para um caminho totalmente diferente, entende? É como a bola de golfe, né, tem uma fala nesse sentido. A bola de golfe, quando você 1 milímetro que você bate, né, para um lado ou para o outro, no lá longe, ela vai lá ou para cá ou para lá, por 1 milímetro. Ela muda totalmente a distância. A distância não, o trajeto, o sentido. Não é? Então, é sobre isso que a gente está falando aqui, Libra. Eu sei que está ficando longo, né? Então, aqui está falando dessa necessidade de equilíbrio e compromisso. Compromisso. Espere pelo momento ideal. Ainda que você tenha que atrasar um pouquinho, ou adiar um pouquinho, ou ir com mais. eh, ir de forma mais lenta nos seus projetos, não desista, tá? Esse foi o signo de Libra. Signo de Escorpião. Signo de Escorpião, Mercúrio retrógrado para o signo de Escorpião. Pagem de Espadas. Pagem de Espadas vai fazer vocês revisarem as palavras. Deixa eu tomar uma água, espera um pouquinho.
ou revisar a maneira como você se comunica, tá? Talvez alguns estejam sendo muito ácidos ou sarcásticos. Isso é um pouco escorpiano, da natureza de escorpião, mas depende onde você tem Mercúrio no seu mapa, né? Eh, mas tem alguma coisa que você tem que revisar na sua comunicação. Então pensa, a sua comunicação ela tá clara? Ela tá não precisa ser uma comunicação fofinha, tá? Mas a sua comunicação tá clara, tá transparente, ela tá justa? Ou ela às vezes é meio que ácida, sarcástica, eh, irônica ou dá margem à dúvida, tá? Então, revise isso. Por quê? Porque isso pode impactar diretamente nas suas relações, né, de trabalho ou relações familiares, normal, claro, né? Comunicação está relacionado a relacionamento. Só que num segundo momento é como se você tivesse dando um tiro no pé, tá? Às vezes é uma piadinha aqui, é uma grosseria ali, é uma coisa que você fala meio que sem pensar, eh, pra alguém, ou que você vai no impulso e aquelas brincadeirinhas meio bobas, sabe? Aquelas piadas que não é, na verdade não é piada, que dependendo com quem você fala, ou da maneira que ouvem, ou quem é que tá ouvindo, em que contexto, isso pode te prejudicar de alguma forma, tá? E às vezes é fofoquinha, é coisinha de novela, um comentário que você postou nas redes sociais falando sobre uma novela, falando sobre uma notícia, né, dando a sua opinião. Tudo bem, você pode dar a sua opinião, só que às vezes a gente exagera, né? E tem uma coisa de criar uma armadilha para você mesmo. Tá? Então, Mercúrio retrógrado vai te trazer uma oportunidade de você revisar como que você está se comunicando para que você não crie armadilhas autodestrutivas para você, entende? Ou às vezes você é mais quieto, você não fala, né? Mas também quando você fala, você vai lá, pá, né? E fala o que tem que falar. Tudo bem, você fala o que tem que falar. Só que, né, um pouco mais de cautela, não é nem gentileza ou amorosidade que a gente está pedindo aqui, é um pouco mais de cautela, tá? Porque a percepção que eu tenho aqui é que algo que você fala pode cortar a sua chance de uma promoção, pode cortar a sua oportunidade de sair de novo com aquela pessoa e de que isso se torne um relacionamento eh, de longo prazo. Ou você, né, você corta a chance de conseguir aquele emprego, porque você falou alguma coisa durante a entrevista, ou porque você falou fez um comentário nas redes sociais. Porque o RH, claro que ele acompanha, né? Ele dá uma pesquisada nas redes sociais, né? Então, gente, é isso. Que mais? 8 de ar. 8 de ar, gente, é autossabotagem, tá? 8 de ar é autossabotagem. Então, tá falando aqui, muito cuidado com a autossabotagem. De acordo com aquilo que você fala. Ou às vezes, tá, você nem fala. Você é mais quieto, fica mais na sua. Mas com qual grupinho que você tá se envolvendo? Com quais pessoas, né, que você tá andando e que, assim, diga-me com quem andas que eu direi quem tu és, não é assim? E que esse grupo que você tá andando, se é o grupinho da fofoca, você tá queimando o seu filme. Ok? 8 de ar. É, ilusão de estar preso, falta de autoconfiança. Tem que transmutar isso, tá? Às vezes pode ser porque eu tenho que estar com esse grupinho para pertencer, para estar junto, porque são meus amigos, ou eu já estou com eles há muito tempo, ou eu já convivo com essa equipe já há muito tempo. Sair, né, me distanciar vai ficar esquisito. Enfim, pode ser uma série de coisas aqui. Só que
pede que você fortaleça a sua autoconfiança. É assim, eu sou mais eu, tá? Não é você se isolar necessariamente, mas você ter discernimento de quais são as relações, às vezes grupos, que não tá mais bacana, que queima seu filme, ok? É isso. Signo de Sagitário, Mercúrio retrógrado para os sagitarianos. Quis virar, mas não virou. Mercúrio retrógrado para Sagitário, a temperança. Mercúrio retrógrado vai pedir muita paciência e serenidade. É quase como se precisasse de se tornar um espírito de luz, aqui, um anjo. Ai, ai, Sagitário, vamos lá. Esse período é o seu inferno astral, né? Inferno astral entre aspas, né? Mas é como se você tivesse aqui, né, as asas vermelhas, né? Tô pegando fogo, eu quero ir, eu quero fazer, quero acontecer, parece que vai, que eu quero, mas a coisa não vai, né? A temperança fala assim, calma, espera mais um pouco, né? Não tem toda essa pressa. Então, talvez você precise revisar aqui a maneira como você lida com o tempo das coisas e com o ritmo das pessoas. Porque às vezes você já foi lá para frente, né? É uma energia bem ariana aqui. Você já foi lá para frente, o pessoal ainda tá lá atrás. Você fala assim: "Meu Deus, não acredito". É muita lerdeza. Não, não é que é lerdo. É que você foi rápido demais. Ou você já está vislumbrando uma coisa lá no futuro e calma, as pessoas ainda estão aqui se preparando, se organizando. E tá tudo certo. Tem valor em ser visionário, mas também tem valor em ser mais precavido. Talvez você esteja lidando com pessoas mais do signo de terra, né? Especialmente Capricórnio e Virgem, talvez, tá? Mas eu vejo essa energia de como se você sentisse que tem gente que tá te segurando, que por causa dessa equipe, por causa dessas pessoas, por causa de alguma coisa que tá acontecendo, tá emperrando, e se dependesse só de você, você já tinha ido lá na frente, já tinha, né, voado, só que não é o tempo de voar ainda. Não é o tempo de voar. Então agradeça a essas pessoas, ou às vezes esses atrasos burocráticos, porque ainda não é hora. Então respeita o tempo das coisas. Respeita o processo burocrático, respeita a papelada, né? Faz parte. Nada é por acaso. Embora às vezes a gente não entenda. Racionalmente a gente não vai entender, né? Tem uma ansiedade, tem um impulso aqui, eu quero ir, eu quero fazer. Tá bom, mas espera, ainda não vai ser agora, ainda não é o momento. Isso não é um atraso, você não está atrasado. Isso não significa que ai, isso é um atraso de vida, essas pessoas são um atraso de vida, ou essa instituição, toda essa burocracia que vai e volta, não é que é um atraso de vida, é que tá tudo no seu tempo, tá? Que mais? Tarô dos Anjos. A força. A força, arcanjo Ariel. Grande força interior. Abandone julgamentos severos. Perdão e compaixão. Abandone julgamentos severos. Às vezes a gente fica julgando, né? Ai, podia ser mais rápido. Ai, mas isso, muito aquilo, né? Adianta você ficar emitindo a sua opinião sobre tudo? Não. É como é. É como é. As pessoas são como elas são. Tá? Tudo bem, você pode ter a sua opinião sobre, né, sobre as pessoas, sobre a política, sobre tudo que está acontecendo. Só que será que você não acaba sendo muito crítico em relação a isso? Abandone julgamentos severos. Com todo o respeito, Sagitário, para alguns é como se você estivesse culpando alguém porque algo não deu certo na sua vida. Tá? Para alguns pode ser isso. Ah, se o meu chefe não tivesse feito isso, se o governador não tivesse feito, se não sei quem não tivesse feito ou não tivesse feito, né? Se o vizinho, se
enfim. Só que ameniza isso, ameniza isso. Às vezes aquela pessoa foi só um instrumento para que você visse alguma coisa, ou para que você desacelerasse, ou para que algo acontecesse, tá? Aqui fala de grande força interior. Grande força interior. Sim, você tem grande força interior, mas é para que isso que está acontecendo, esses entraves ou ditos atrasos que você acha que são atrasos, mas que está tudo certo, é o fluxo natural das coisas, é para despertar em você essa força interior. E essa força não é essa força de lutar, é essa força de resistir, tá bom? Signo de Capricórnio. Signo de Capricórnio, Mercúrio retrógrado para os capricornianos, virou aqui na mesa para cima o seis de paus. Seis de paus fala de sucesso, vitória, conquista, né? Voltando da batalha vitorioso. Só que a gente está falando de um Mercúrio retrógrado. Então, Mercúrio retrógrado vai fazer você revisar as suas vitórias. Revisar as suas vitórias. Para quê? Para que você honre as suas vitórias, para que você reverencie as suas vitórias atuais ou lá do passado. Valorize e agradeça essas vitórias que já aconteceram. Aqui a gente não está falando de uma nova vitória que acontece. Pode até ser, talvez, mas para que uma nova vitória aconteça, você precisa honrar as vitórias anteriores. Agradecer as vitórias anteriores, como se você tivesse que relembrar as vitórias anteriores, tá? O que é isso? Vou tentar dar um exemplo. Você quer muito um trabalho em um cargo, por exemplo, um cargo mais alto, um cargo de chefia, você quer algo que muito top, né? E aí você só tá mirando para isso. Você quer essa conquista, essa vitória. Ah, eu mandei currículo, eu tô mandando, eu tô me esforçando, eu tô me dedicando a isso. Ótimo. Só que você só consegue fazer isso, alcançar isso, porque mas tá difícil. Eu tô mandando currículo, mas ninguém me chama. Mas eu até vou para a entrevista, mas não rola mais nada, não vai para frente, né? Por que que tá tão difícil alcançar essa próxima vitória? Porque você tem que honrar as vitórias anteriores. Talvez você tenha se esquecido, né? Às vezes é só um olhar para dentro, um olhar para o passado. Você tenha se esquecido de onde você veio. Qual foi o primeiro emprego que nesse exemplo, né? Qual foi o primeiro emprego? Qual foi a primeira vez que você mandou um currículo e alguém te chamou e você foi para a entrevista e aí você foi contratado, você assinou lá o contrato, assinaram sua carteira de trabalho? Lembra disso? Qual foi a sensação? Qual foi a sensação? Era um cargo, sei lá, de estagiário, de qualquer coisa, mas você estava super feliz. E aí vai fazendo essa retrospectiva, que mais que eu consegui? Que mais que eu ganhei? Se a gente tá falando de relacionamento amoroso, eu quero tanto conseguir um relacionamento amoroso. Mas tá bom, mas às vezes você fala assim: mas eu nunca consegui uma pessoa assim, assim, assado. Tá, mas tá difícil conseguir essa, mas você tem que honrar as que foram antes. Como que foi quando você conseguiu, né, aquele primeiro beijo ou o primeiro, né, a mão dada, o primeiro, enfim, retoma essa alegria, porque é com essa alegria, dessa memória, que você vai conquistar as suas novas conquistas. Quando você acolhe as velhas conquistas, você revisa as velhas conquistas e toma a força disso tudo que você já conquistou. Porque aí você vai, é como se fosse um inventário, você vai relembrando esse acumulado de vitórias. E aí você fortalece a sua autoestima e a sua energia de vitória. Porque às vezes a gente esquece, né? Todas essas pequenas vitórias que foram lá atrás. E fica só mirando lá no futuro, mirando na próxima vitória, o próximo degrau, o próximo degrau. Olha para os degraus de baixo. Olhar para os degraus de baixo vai te fortalecer, tá? Mensagem do tarô dos anjos à sacerdotisa. A sacerdotisa
Vai falar para você ouvir sua intuição, ter paciência e analise cuidadosamente o que você quer antes de agir. Sacerdotisa é uma carta lenta, quase parada. Na verdade, é uma carta bem parada, né? Ela é a guardiã dos mistérios e a guardiã da porta de entrada para aquilo que você quer. Ela está guardando essa a porta de entrada da vitória. Mas talvez aqui você precise revisar o que você realmente quer. Por quê? Analise cuidadosamente o que você quer antes de agir. Será que você quer realmente esse cargo? Será que realmente você quer nessa empresa? Será que realmente você quer isso que você diz que está querendo? Ou você diz que você está querendo só porque é meio que o senso comum, tá? Repense isso. Signo de Aquário. Signo de Aquário, mensagem para os aquarianos para Mercúrio retrógrado. Aquário, Mercúrio retrógrado. 4 de ouros. Aquário, Mercúrio retrógrado vai fazer você revisar as suas finanças, sim, a maneira como você lida com o dinheiro, mas sobretudo a maneira como você está investindo o seu dinheiro. Você está gastando, desperdiçando, ou você está economizando demais e deixando de viver os prazeres daquilo que você poderia viver, né? Pegando mais leve e se divertindo um pouco mais. Então, precisa ter um equilíbrio aqui entre o apego financeiro e o quanto eu uso o dinheiro como fluxo, né? O fluxo de alegria mesmo. E coloco o dinheiro em movimento para trazer prazer para minha vida. Não é gastar à toa, mas é não ser um dinheiro morto, sabe? Não ser um dinheiro morto. E também fazer bons investimentos, porque senão fica um dinheiro parado ali, que eu não sei o que que eu faço, eu vou, né, faço o que com o dinheiro? Eu começo a, eu não, vocês, né? Aprendo a investir financeiramente, ou seja, em ações, em fundos, vou investir num estudo, vou investir em alguma coisa aqui, tá? É, a sensação que eu tenho é que tem dinheiro parado ou que pode ter energia parada, energia estagnada. Ouros também são. Espera um pouquinho, gente. Ouros também podem ser os nossos dons, né? A nossa capacidade de moldar, de modelar coisas na vida real e concreta, tá? Então, será que eu não estou sendo. Não é negligente, mas eu não estou sendo produtivo com os meus dons. Eu tenho um dom, eu tenho uma habilidade, eu sei fazer alguma coisa, mas eu tô deixando isso na gaveta. Meio que assim, ah, eu sei fazer isso, mas não vou fazer isso, né? Às vezes, tem uma coisa que, para alguns, sabe quando a pessoa cisma que vai mudar de carreira? Ah, eu vou mudar de carreira, eu não aguento mais, né, fazer isso, tal coisa, não sei o quê, eu vou mudar de carreira. E meio que você decidiu alguma coisa, mudar de carreira. Só que você tem uma habilidade você tem o domínio de alguma coisa dessa carreira que você já veio fazendo há tanto tempo. Só que é como se você estivesse com tanto ranço que você vai falar assim: "Ah, não quero mais saber disso". Talvez você não queira saber mais do ambiente de trabalho onde você estava anteriormente. O seu ranço não é da profissão propriamente dito, mas o seu ranço, a sua raiva, o seu desgosto é do ambiente de trabalho que, que você veio atuando há algum tempo, tá bom? Então tem essa diferenciação, porque a percepção que eu tenho é que você está desperdiçando alguma coisa. Pode ser dinheiro? Não vejo que é dinheiro. O dinheiro talvez você não esteja sabendo fazer bons investimentos, tá? E você pode investir em ações, em, sei lá, né, investimentos financeiros, investimento em imóvel, sei lá, ainda que imóvel nem sei se é bem um investimento, né? Dizem os gurus de finanças, mas
tem uma coisa de aprender a investir ou fazer investimentos melhores, colocando o dinheiro em movimento, o dinheiro para circular. Ok, isso é um ponto. Outro ponto é a questão do seu dom, da sua habilidade que ficou engavetada ou que não está sendo produtiva. Não está gerando fluxo. Por quê? Porque o 4 é um número parado, é um quadrado, ficou dentro do quadrado. Ou talvez você tenha uma habilidade, mas você acha que tem que ser desse jeito, né? Meio que uma caixinha quadrada e você está no seu quadrado. E se você sair desse quadrado e pensar de uma maneira inovadora? E se você sair desse jeito quadradinho e fazer meio que a mesma coisa de um jeito diferente? Vender diferente, trazer uma abordagem diferente, entende? Porque o que eu vejo aqui é realmente um desperdício de talento. Ah, mas é porque eu tô procurando emprego e ninguém me contrata, por isso que é um desperdício de talento. Eu tenho talento, mas ninguém tá me contratando. Não, não é isso. Não é isso. Tá bom, você tem um talento. Se você tem talento, não fique na dependência do outro te contratar. Se contrate a você mesmo, ok? Para alguns tem um negócio assim, né? Que você falou assim: "Ah, eu nunca mais vou fazer tal coisa", né, pensa, pra algumas pessoas, você fala assim: "Eu nunca mais vou fazer tal coisa, eu nunca mais vou falar com não sei quem, eu nunca mais vou para tal lugar". É, isso tá te limitando. Isso virou meio que uma profecia limitante, tá, limitadora. Quebra isso, tá, porque nunca mais é muito tempo. Mensagem bem específica, tá? 5 de ar. Uma batalha que não vale a pena. Uma batalha que não vale a pena. Aqui diz o seguinte: aprenda o que puder com esta situação pela qual você está passando. Talvez você tenha feito uma escolha imprudente, tá? E por isso que essa situação está se configurando nesse momento de Mercúrio retrógrado, nesse momento. E por isso Mercúrio retrógrado vai te trazer a oportunidade de o que que eu posso aprender com essa decisão equivocada que eu tive, ou com essa escolha imprudente, ou com isso que eu fiz que não foi lá tão bacana, mas que tá bom, agora eu consigo enxergar, agora eu consigo entender, eu tenho maturidade para perceber algo que eu fiz lá no passado, que eu falei que eu nunca mais faria isso, e às vezes eu chutei o balde, eu briguei com alguém, né, e agora eu posso fazer de um jeito diferente. Eu posso fazer de um jeito diferente, porque a gente só consegue fazer algo diferente quando a gente percebe onde a gente errou. A gente só consegue corrigir o erro quando a gente revisa. E Mercúrio vai estar retrógrado, vai trazer justamente isso, a nossa possibilidade para vocês aqui de revisar alguma coisa que você fez errado, ou que você falou errado, você escreveu errado, você metaforicamente escreveu em pedra que eu nunca mais ia fazer isso, e aí você fala assim, não, não é nunca mais, né? Sabe a coisa do cuspiu para cima, caiu na testa, né? Nunca cuspa no prato que comeu, é alguma coisa assim, tá? Então é como se você tivesse que essa autoprofecia, essa determinação te colocou num quadrado aprisionante. Por isso, para sair desse quadrado, você vai ter que se retratar com essa pessoa, buscar uma reconciliação, ou se reconciliar com você mesmo, tá? Fala assim, cara, realmente, podia ter feito diferente, não fiz, mas com o conhecimento que eu tinha na época foi o melhor que eu pude fazer e agora eu faço diferente, tá? Então, é nesse sentido aqui, é a possibilidade, a oportunidade de fazer diferente, de tentar alguma coisa de novo, só que de um jeito diferente, tá? Às vezes você tem um diploma, você fala assim: "Ah, mas eu já tentei isso lá atrás". É, só que você tentou isso lá atrás, você não tentou isso agora. O tempo é diferente, os clientes são diferentes, o contexto, a economia, você é diferente, né? Então tenta de novo, tá? Desengaveta uma habilidade. Signo de Peixes. Signo de Peixes, Mercúrio retrógrado para os piscianos. Signo de Peixes, Mercúrio retrógrado, 2 de paus.
Caiu também o rei de espadas, mas ele caiu, né? Esse caiu primeiro, esse caiu depois, tá? Vamos ver. Mercúrio retrógrado traz para você revisar por que que você está parado ou onde você ficou parado, onde você ficou cristalizado. O 2 de paus, ele observa, tudo bem, às vezes observar, parar, pausar, eu preciso avaliar melhor algumas coisas, só que aqui é como se você já tivesse há muito tempo parado. E você precisa revisar, será que isso é uma pausa, que você está cansado e às vezes a gente precisa descansar, que eu vejo que não é o caso, ou será que você ficou meio que parado porque você se deu conta de que não é esse o caminho? A alma, a gente diz que a alma sempre sabe o caminho, né? Então, às vezes você ficou parado, não é por preguiça, não é por cansaço, não é porque alguém está impedindo, ou porque tem muita coisa para fazer, ou porque está com dúvida, não. Você está parado aqui em algum projeto porque talvez esse projeto já não faça mais sentido. Tá? Ou se as coisas estão paradas na sua vida, se as coisas estão paradas, parece que assim, tá no entrave, nada acontece, né? Tá, tipo, tá na boca do gol, mas não vai. Sabe jogo de sinuca, né? As bolinhas, você joga a bolinha, você bate lá, a bolinha fica perto lá do buraco para cair, mas não cai, né? Fica sempre no quase. Mercúrio retrógrado vai trazer uma, talvez uma clareza, tá? Uma clareza, outra, talvez uma conversa com alguém que vai te trazer essa clareza de que realmente fica sempre no quase, porque não é esse o caminho. Não é mais isso que eu quero fazer, sabe? Basicamente, aquilo que às vezes eu falo, né? Porta fechada também é caminho. Você tá no quase porque não é ali que você vai brilhar. Porque ali no jogo da sinuca, por exemplo, você é mediano, mas se você for jogar alguma outra coisa, aí sim você brilha, tá? Então é essa clareza de algo que eu preciso cortar. Eu preciso cortar. Rei de espadas, tá? Eu tenho que botar um basta. Eu tenho que colocar um basta. E às vezes é um basta em, em você mesmo, no seu jeito de pensar, no seu raciocínio em relação a alguma coisa. Porque a gente está cheio de crenças, né? Ah, eu acredito que tem que ser assim, eu acredito que uma vez que casou tem que ser para a vida eterna. Ou, né, nunca mais vai poder se separar. Ah, eu acredito que eu vou entrar no emprego e eu vou morrer nesse emprego, eu vou me aposentar nesse emprego. Tem algumas crenças que a gente vem, né, incorporando pela sociedade mesmo, pelo contexto cultural, mas que é exatamente isso que está te paralisando, porque você já nem acredita mais nisso, né? E aí eu preciso cortar alguma coisa aqui. Preciso cortar alguma coisa. E não é nem porque é doloroso, tá? Que, mas eu não quero cortar porque, porque é doloroso. Não, não é sentimento envolvido, não é medo. É medo, tá? Mercúrio retrógrado pode fazer você revisitar os seus medos. E aí, quando você revisita, você encara e você fala assim: nossa, mas esse fantasma é só um fantasma? E aí você começa a conversar com o seu fantasma interno e você fala assim: até que esse fantasma pode ser meu amiguinho e tá tudo certo. Esse fantasma só era minha criança ferida que precisava ser acolhida. E quando você acolhe, você destrava. E a vida destrava. Aquilo tudo que estava parado, você achava que a vida tá parada, não era a vida que estava parada, era você que estava parado. Talvez parado porque estava com medo de tomar uma decisão, tá? 9 de terra.
Nove de terra, gente. Nove de terra é nove de ouros. Desfrute os pequenos luxos da vida. Passe algum tempo a sós no sossego. Trabalho independente bem-sucedido. Trabalho independente bem-sucedido. Tempo a sós no sossego. E desfrute os pequenos luxos da vida. Aqui pode ter crença sobre pobreza, tá? Ou votos de pobreza. Então, ai, tem que ser pobre. Ai, rico, todo rico é mesquinho, ou todo rico é snob, ou ter muito dinheiro atrai sei lá o quê. Essas crenças limitantes de dinheiro, porque aqui tá falando, desfrute os pequenos luxos da vida. Passe algum tempo a sós no sossego. Ou às vezes você tinha alguma crença aqui, que é o paralisante, de eu preciso sempre estar com alguém, né? Eu preciso ter um relacionamento de vida inteira, eu preciso sempre estar acompanhada, enfim, né? Não quero morrer sozinha, tenho medo de morrer sozinha. E trabalho independente bem-sucedido. Ah, não, tem que ser CLT. Ah, não, tem que ser eh, concursada, né? Só concurso da estabilidade. Desde quando o concurso da estabilidade, gente? Pessoas que são concursadas é o trabalho mais instável, porque a cada vez que tem mudança política, muda um monte de coisa no trabalho público, né? Para quem é servidor público. O trabalho mais instável é o trabalho, né, de pessoa, de servidor público, tá? Então, às vezes a gente tem algumas crenças. E aqui tá falando para você abrir um pouco mais essa visão de mundo, porque o mundo que você conheceu lá quando era na infância, na adolescência, que seus pais foram falando, os professores, né, é diferente hoje. É diferente, tá? Então aqui, Mercúrio retrógrado vai te trazer uma possibilidade de revisar, Rei de Espadas, revisar a sua estratégia de vida, revisar a sua estratégia de vida, tá? É isso, gente. Espero que essa leitura tenha sido útil de alguma forma. Muito obrigada pela escuta e até o próximo vídeo.